Hebreus 11, versículo 8 ao 19. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Que diz assim o texto: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque seria chamado a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também igualmente, figuradamente, o recobrou. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra. Amém. Dando continuidade aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, dos heróis da fé. Hoje nós vamos ter a mensagem sobre o patriarca Abraão. E a nossa mensagem tem como título o seguinte: a jornada da fé e a busca pela cidade de Deus. Então a nossa mensagem, o título é este, nesta noite: a jornada da fé e a busca pela cidade de Deus. Meus amados irmãos, Abraão, originalmente chamado de Abrão, nasceu cerca de 2166 a.C., em Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia, que geograficamente os historiadores dizem hoje atual Iraque, né? Ele foi chamado por Deus para deixar a sua terra natal e se mudar para uma terra em que Deus lhe mostraria. E em resposta, Abraão partiu, melhor dizendo, com a sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, sem saber para onde estava indo. Diz o texto que nós lemos que ele viveu em tendas na terra de Canaã, confiando tão somente na promessa de Deus de que seus descendentes herdariam uma terra. E como diz o texto aqui, embora não visse o cumprimento completo da promessa em sua vida, Abraão permaneceu fiel a Deus, aguardando a cidade eterna que Deus já havia preparado. A vida de Abraão, amados, nós podemos ver, é um exemplo incomparável de fé e de obediência. Não é à toa que Abraão é chamado o quê? O pai da fé. Ao ser chamado por Deus,
ele deixou sua terra, foi para um destino desconhecido, guiado unicamente pela promessa divina. Abraão viveu como estrangeiro, buscando não apenas uma herança terrena, mas uma cidade eterna, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, meus amados irmãos, a jornada de Abraão nos ensina a cada vez mais nós estarmos confiantes em Deus, mesmo quando o caminho é incerto e as promessas parecem distantes. Com Abraão, amados, nós vamos aprender algumas verdades acerca da fé deste patriarca. Nós vamos ver que Abraão obedeceu ao chamado de Deus. Em segundo, nós vamos ver que Abraão viveu como peregrino na terra. Terceiro, nós vamos ver que Abraão transmitiu a promessa de Deus para os seus descendentes. E nós vamos ver que Abraão, pela fé, esperava uma cidade eterna pelo qual o arquiteto era Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver em primeiro lugar, Abraão, pela fé, obedeceu ao chamado de Deus. Está aí no versículo 8 de Hebreus capítulo 11. Veja o que é que diz, amados. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então nós podemos aprender aqui com Abraão, amados, essa primeira lição: a fé que obedece ao chamado de Deus. Deus chamou Abraão a deixar sua terra, a deixar sua parentela, para ir para uma terra desconhecida. E como diz aqui o texto, ele obedeceu prontamente, confiando na direção de Deus, mesmo sem saber o destino final. Eu acho interessante aqui no final, amados, e partiu sem saber para onde ia. Abraão partiu sem questionar, mostrando que a fé verdadeira age em resposta à palavra de Deus mencionada em sua vida. A obediência de Abraão é um modelo para todos os crentes que são chamados a seguir a Deus em caminhos desconhecidos. Amados irmãos, eu fiquei imaginando aqui, é interessante que nós já conhecemos esses personagens bíblicos, mas quando nós vamos meditar na palavra de Deus, imagine aí os caminhos desconhecidos que Abraão teve que enfrentar, confiando só na promessa de Deus. Por isso que o autor aos Hebreus aqui lá no início diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Abraão caminhou, talvez na incerteza humana, mas com a certeza tão somente na promessa divina. Ele não exigiu garantias, mas apenas ele confiou na fidelidade de Deus. Eu fico imaginando, amados irmãos, nos dias atuais, pelos recursos que nós temos, né? Às vezes nós somos chamados para ir a tal lugar, e nós ficamos aqui pensando, meditando um pouco.
querendo alguma garantia ou alguma coisa. Imagine na época de Abraão, partir a pé, em cima de animais, atravessar desertos, sem saber para onde ia. Às vezes, amados, esses heróis da fé aqui, nós temos que nos ver no lugar deles, nos colocarmos no lugar dele. Como é que nós agiríamos? Responderíamos com a mesma fé que Abraão respondeu e obedeceu a Deus? É interessante nós fazermos essa colocação, nos colocarmos no lugar desses irmãos do passado que deixaram tudo por amor e tão somente confiando nas promessas e na fidelidade de Deus, obedeceram sem questionar e sem exigir garantia nenhuma para que pudesse deixar sua terra e a sua parentela. E você pode estar perguntando, e hoje, amados? Irmãos, Deus ainda hoje chama o seu povo a seguir por caminhos que parecem incertos, mas que nós devemos o quê? Confiar que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Devemos estar sempre respondendo ao chamado de Deus com a mesma prontidão e confiança que Abraão demonstrou quando este foi chamado por Deus. E aqui, amados irmãos, fica uma colocação para cada um de nós individualmente. Deus já lhe chamou para fazer algo para Ele, e você talvez questionou ou orou a Deus pedindo alguma garantia para que pudesse fazer isto para Deus. Eu já me coloquei neste lugar, irmãos, e aprendi aqui que Abraão não exigiu garantias, mas confiou na fidelidade de Deus. Mesmo talvez, eu não sei se ele teve alguma incerteza, e ele talvez desobedeceu algum instante a Deus, eu não sei, mas podemos ver um relato que ele desceu para o Egito, quando não era para descer para o Egito, e foi ali que Abraão até mentiu, não é? E dizer que Sara era sua irmã, com medo de Faraó, não é? Naquela região. Para mostrar que Abraão também era homem semelhante a nós, mas houve um momento que ele obedeceu ao chamado de Deus, não é? Sem garantias nenhuma, apenas confiando na fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas que ele tinha para a vida de Abraão. Meus amados irmãos, assim como Deus tinha promessas para a vida de Abraão, certamente Deus tem promessas para a minha e para a sua vida. Você sabia disso? Portanto, amados, fica aqui esta primeira lição. Pela fé, Abraão obedeceu, melhor dizendo, ao chamado de Deus. Mas também, Abraão, pela fé, ele viveu como peregrino. Veja o que é que diz aí o versículo 9 do texto que nós lemos. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Meus irmãos, Abraão, ele viveu como um peregrino aqui na terra.
Abraão viveu como um estrangeiro nesta terra, habitando em tendas, simbolizando sua condição de peregrino. E é interessante que Abraão, ele não construiu cidades ou estabeleceu raízes profundas em alguma cidade, pois sabia que a sua verdadeira herança estava além desta vida. As tendas aqui representam a natureza temporária da vida. E a confiança de Abraão era tão somente na provisão de Deus. Nós sabemos que habitar em tendas, amados, a qualquer momento você tem que estar o quê? Se deslocando para outro local. Ele vivia sempre em movimento, pronto para seguir a direção de Deus a qualquer momento, para onde Deus assim o direcionasse. E Pedro, amados, ele fala a mesma coisa para nós lá no Novo Testamento em sua carta. Abram comigo aí. Depois aí da carta aos Hebreus, veja o que é que Pedro vai dizer. 1 de Pedro, capítulo 2, passa Hebreus aí, você vai chegar a Tiago, depois Pedro. 1 de Pedro 2, versículo 11 e o versículo 12. Veja o que é que Pedro vai dizer. Amados, 1 de Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como o quê? Como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro aqui, amados, exorta aos cristãos da sua época, mostrando que nós somos peregrinos, somos forasteiros, mas nesta peregrinação, como forasteiros que somos, neste mundo, Pedro exorta a dizer o quê? Que nós devemos nos abster de quê? Das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, no meio daqueles que não conhecem ainda a Deus, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus amados irmãos, como peregrinos aqui que somos, assim também Abraão foi exortado por Deus quando obedeceu o chamado de Deus. Deus disse a Abraão: "Sê tu, Abraão, uma bênção." O que é ser uma bênção? É ser exemplo, abençoar e não amaldiçoar, fazer a diferença no meio do povo que não conhece a Deus. Então, amados, Pedro aqui, as pessoas aí não estão falando mal dos cristãos. Pedro diz: olhe, continuem com o vosso bom procedimento no meio dos gentios, para que eles, ao observar as vossas boas obras, vejam em vocês a diferença, se abstenham das vossas paixões carnais, vivam como cristãos, sejam diferentes, vivam como pequenos cristos, como exemplos neste mundo que não conhece a Deus. Como cristãos, amados, somos chamados a viver
como peregrinos e forasteiros, sem nos apegarmos às coisas passageiras deste mundo. Como nós meditamos um pouco, Paulo falando lá aos Filipenses, nossa cidadania está nos céus. E a nossa vida aqui deve refletir essa realidade. Devemos nos lembrar sempre que a nossa verdadeira casa não é aqui, amados. Mas é um dia nós estarmos com Deus na mansão celestial. Isso deve moldar nossas prioridades e os nossos valores nos dias atuais. A fé nos chama a viver desapegado das coisas temporais, focados na cidade celestial que Deus tem preparado para o seu povo. Às vezes, amados, nós seres humanos somos apegados tanto a essas coisas, né? E nós temos o costume de dizer, é meu, é meu. Se Deus lhe concedeu, Deus lhe deu a posse para administrar e glorificar a Ele. Mas eu e você, nós não temos nada aqui neste mundo. Tudo pertence a Deus. Tudo que temos é emprestado. É Deus que nos dá. É Deus que nos concede. Porque nu nós viemos e nu nós voltaremos. Ninguém leva nada. Porque tudo, os céus, a terra, tudo pertence ao Senhor. E se Deus nos deu alguma coisa, é para que nós o administremos e glorifiquemos o seu nome, e veja as nossas boas obras e glorifique a Deus que está nos céus. Eu, desde que me entendi de gente, eu nunca vi em nenhum velório um caminhão de mudança. Você pode até botar um terno, arrumar a pessoa bem bonitinha, mas a terra vai comer e você vai voltar nu como você veio. Porque tudo pertence a Deus. E nós temos que desapegarmos a tantas coisas neste mundo e administrá-lo com amor, com alegria. Os dias em que vivemos, nos alegrarmos, porque é Deus que nos dá, gozarmos a vida, desfrutarmos do bom, do melhor que Deus tem nos dado, mas nunca esquecendo que nós nunca vamos levar nada. Somos forasteiros aqui, somos peregrinos. Tem até um hino que nós cantamos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador dos céus, e aí vai. Então, amados, em segundo lugar, aqui nós aprendemos que pela fé, Abraão viveu como peregrino, como forasteiro, e devemos aprender também essa lição em nossas vidas. Administremos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Desfrutemos daquilo que Deus tem dado, porque tudo é Deus que nos dá. Nada é dado ao homem se do céu não lhe for concedido. Está lá no Evangelho de João. Mas também, em terceiro lugar, pela fé, Abraão transmitiu a promessa de Deus para os seus descendentes. Aqui no versículo 9 que nós lemos, diz que, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que o autor dos Hebreus nos diz isso? Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra, uma promessa que ele não viu se cumprir plenamente em sua vida. Mesmo assim, Abraão transmitiu essa promessa a seu filho Isaque e ao seu neto Jacó.
Vamos abrir aqui num texto, amados irmãos. Abram aí em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. 22. Gênesis 22. Aqui é quando Deus põe à prova Abraão. Quando Isaac, já rapaz, Deus pede que o sacrifique. Mas eu quero mostrar outra coisa. Que Isaac, Abraão, já havia transmitido a promessa de Deus para a vida dele. Ensinou tudo o que Deus requeria que ele vivesse e fizesse aqui como peregrino também. Veja o que é que diz. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8, que diz assim: Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, o lugar de quê? Onde iria sacrificar Isaque. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz, ou seja, Abraão e Isaque, iremos até lá. E havendo adorado, olha só, voltaremos para junto de vós. Abraão disse: olha, eu vou subir, vou sacrificar, vou adorar junto com Isaac, mas depois eu vou voltar com ele. Ele não vai morrer, não. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amados irmãos, Abraão com certeza transmitiu tudo o que Deus lhe ensinou, que Deus requeriria de Abraão acerca da matéria de fé. Isaac entendia naturalmente que tinha que sacrificar, tinha que ter o cordeiro. Meu pai, a lenha, o cutelo e o fogo já está aqui. E cadê o cordeiro? O que é que Abraão diz? Eu acho maravilhoso. Respondeu Abraão, versículo 8: Deus proverá para si, para ele, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Meu irmão, tem hora que a gente para assim, fica olhando a fé de Abraão. É algo sobrenatural. Deus pede Isaac para Abraão sacrificar. E quando Isaac questiona o pai: Meu pai, está aqui a lenha, o fogo e o cutelo. E o cordeiro para o sacrifício, cadê? E Abraão diz: Meu filho, Deus vai providenciar para si, para ele mesmo, para o holocausto. Mas Abraão vai na certeza de que cumprir o que Deus pediu para Abraão. Veja a continuidade. Chegaram ao lugar que Deus havia designado ali, edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Aí, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão não disse a Isaac que Deus ia providenciar o cordeiro? Olha no versículo 13 o que é que diz: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si
um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus é o Deus da providência. Ele faz que as coisas aconteçam do nada. E como nós lemos lá, aqui o autor dos Hebreus, Abraão tinha certeza que mesmo ele chegasse a sacrificar Isaque, Deus teria poder para ressuscitá-lo e dar a vida de volta. Veja o que diz aí. Hebreus capítulo 11, versículo 17, 19. Olha o que aqui diz, citando o texto lá que nós lemos, lá em Gênesis 22. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. É como que Abraão está dizendo: está certo, Deus, eu creio que tu é poderoso. Tu fizeste uma promessa a mim, que o meu descendente seria pai de grandes nações, numerosa nação. Eu vou sacrificar porque tu estás pedindo. Mas eu vou recobrar do Senhor. Porque se o Senhor diz que sairia de Isaque uma grande descendência, mesmo eu matando ele, sacrificando, tu vai ressuscitá-lo, porque é dele que vai sair a descendência. Isso é que é fé, amados. Mas foi posto à prova, e o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, não faça isso, pois agora eu sei que verdadeiramente tu temes a Deus, porque não me negaste teu único filho que te dei. Irmãos, Abraão transmitiu essa promessa para o seu filho Isaque. Isaque e Jacó não herdaram apenas a terra, mas eles tinham e possuíam a mesma fé de Abraão, confiavam nas promessas de Deus. Porque a fé é verdadeira, por isso que eu digo, nós, amados, como filhas e filhas de Deus, Deus tem promessas para as nossas vidas, para os nossos descendentes. Porque a fé verdadeira se estende além de uma geração, influenciando e inspirando os seus descendentes. Veja o que é que Deus vai dizer a Isaque lá na frente. Veja aí o que é que diz, Gênesis 26. Gênesis 26. Mostrando que Isaque possuía a mesma fé. Deus vai aparecer a Isaque e Deus também vai aparecer a Jacó. Isaque, aí na terra dos filisteus, versículo 1, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 4. Veja o que é que diz. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e a confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai.
Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Olha o que é que diz o versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Mas também Isaac possuía a mesma fé do pai Abraão e também Jacó. Veja aí mais adiante, capítulo 28. Deus aparece também a Jacó. Quando ele foge de Esaú depois de tomar a bênção, né? Não quero entrar nesse detalhe do seu irmão Esaú. 28, versículo 10 ao versículo 14. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei de referido. Então, amados, a fé de Abraão, ele transmitiu tudo para os seus descendentes. Irmãos, Deus confirmou sua aliança também com Jacó, neto de Abraão, mostrando que suas promessas são duradouras e confiáveis. A aliança de Deus com Abraão se tornou uma aliança eterna, culminando em Cristo, o descendente prometido. Por isso, amados, devemos nós também imitarmos a fé de Abraão. Devemos ensinar os nossos filhos, se possível alcançarmos os nossos netos, a confiar em Deus e a viver pela fé, assim como Abraão o fez. Ele ensinou a Isaac, ele ensinou ao seu neto Jacó. A fé que não é transmitida às próximas gerações poderá se perder. É nossa responsabilidade passarmos adiante tudo aquilo que aprendemos da parte de Deus. Não é à toa que lá em Deuteronômio Deus diz para transmitir tudo aquilo que Deus nos ensinou aos nossos filhos, caminhando com eles no caminho, todo o nosso viver para com eles. É dever de nós, pais, que conhecemos já a verdade, a fé verdadeira, já possuímos, para transmitirmos a todas as nossas gerações. Porque assim Abraão o fez. Abraão poderia se acomodar, né? Deus já prometeu, né? Não. Mas ele fez o que Deus lhe pediu. Transmitiu leis, ensinamentos, estatutos que Deus lhe dera.
transmitiu para Isaac, transmitiu também para Jacó. Por isso, amados, Abraão é chamado o pai da fé. Mas também, em quarto lugar, pela fé, Abraão esperava pela cidade eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E o versículo 13 ao 16 diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido o quê? As promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, é muita bondade de Deus. Deus transformar pecadores, inimigos dele, fazer eles de agora amigos de Deus. Ser paciente, ser longânimo. Mesmo assim, a promessa de Deus diz: por isso Deus não se envergonha deles. Irmãos, nós cristãos, Deus não se envergonha de nós. De ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso, amados irmãos, é para nós vivermos o dia a dia com alegria, com um sorriso aqui nas orelhas. Tanta graça, tanta misericórdia, tanto amor que Deus tem por nós. Mesmo desobedientes, tropeçando aqui, acolá, Deus usando de misericórdia, de graça. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Ele não se envergonha de nós chamarmos que nós somos os seus filhos. Nós temos um Deus agora, e Ele também não se envergonha de nós. Isso é maravilhoso, amados, porque Abraão esperava pela cidade eterna. Nós também, amados, devemos viver aspirando estas coisas. Abraão esperava pela cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é Deus. Ele não estava satisfeito com a herança terrena, embora Abraão fosse um homem rico, com muitos bens materiais, mas ele não estava satisfeito com aquilo que Deus tinha lhe dado. Ele era grato a Deus, ele aspirava a algo celestial. Seu coração estava fixo nesta promessa, que o seu Deus tinha preparado uma cidade celestial. E a cidade que Abraão buscava está descrita lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus. Esta cidade é o destino final de todos os que vivem pela fé, onde Deus habitará com o seu povo. Abraão viveu essa esperança, sabendo que as promessas de Deus iam além desta vida peregrina aqui em que nós vivemos. A fé de Abraão o sustentou,
mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias. Abraão aspirava essa cidade, mesmo não conseguindo ver, mesmo não alcançando, como diz aqui o versículo 13. Todos morreram na fé, sem ter obtido essas promessas. Vendo-as, porém, de longe. É como que com os olhos da fé, Abraão e todos os heróis da fé aqui morreram esperando ver esta cidade celestial. E um dia está habitando com o seu Deus. E como esta cidade? Rapidamente, veja aí Apocalipse capítulo 20. 21, melhor dizendo. Apocalipse 21, a visão que João tem. Versículo 2 ao versículo 5. 21, 2 ao 5, que diz: Vi também o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com quem? Com os homens. Que homens? Os da fé, amados. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Abraão morreu nesta fé, que Deus iria cumprir esta promessa. E nós também devemos, se um dia Jesus Cristo não voltar, devemos morrer na certeza desta fé, que estas palavras de Deus, Ele preparou uma cidade para nós habitarmos com Ele, onde não haverá pranto, nem luto, nem dor. E o próprio Deus habitará com o seu povo. E estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse aquele que estava sentado aonde? No trono. Irmãos, isso são palavras de encorajamento de Deus para as nossas vidas. Num mundo de tantas incertezas pelas quais nós vivemos, as pessoas não sabem para onde vão, está o mundo aí agitado, a economia está caindo, as potências aí, a tendência é ruírem algumas, arruinarem algumas, melhor dizendo, e outras vão subir, outras vão descer. O mundo só pensa nisso. Os cientistas dizendo aí que vai haver uma grande catástrofe na Terra. E aí? Eu creio em Deus, e as fiéis palavras dele irão se cumprir como está nas Escrituras. Nada mudará. Deus continua o mesmo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele está no seu trono, reinando e governando. E nós devemos descansar nesse grande e maravilhoso Deus. Pela fé, Abraão esperou, ou esperava, pela cidade eterna. Então, amados, devemos fixar os nossos olhos, como diz Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, nas coisas lá do alto, onde Cristo está, e viver com a eternidade em vista. Nossa esperança não está nas promessas temporais, mas nas promessas que Deus tem para o seu povo. Por isso,
Abraão, diz Paulo lá em Romanos, capítulo 4, versículo 22 a 24, Abraão foi justificado pela fé. E essa justificação é estendida a todos os que creem em Jesus. A fé é o meio pelo qual somos declarados justos com o nosso pai Abraão. E todos que têm essa fé são chamados filhos de Abraão. Abram aí Gálatas capítulo 3, versículo 29. Já estamos concluindo. Gálatas 3, versículo 29. Gálatas 3. Vou ler o 6, depois a gente lê o 29. Gálatas 3, versículo 6. Versículo 6 e o 7 diz: É o caso de Abraão. Creio em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E no versículo 29 do capítulo 3 diz o seguinte: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, amados, nós que somos de Cristo, nós herdamos esta mesma promessa que foi concedida ao nosso pai na fé, Abraão. Por isso que Jesus Cristo, ao ser questionado, lá em João 8, versículo 39, pelos judeus, porque os judeus diziam: nós temos um pai que é Abraão. E Jesus disse: se vocês são os filhos de Abraão, fazei e praticai as obras de Abraão. Então fica uma aplicação para nós, amados. Se somos filhos de Abraão, devemos fazer as obras de Abraão, vivendo pela fé e obedecendo a Deus em tudo em nossas vidas. Nossa vida deve refletir a mesma confiança e obediência que Abraão demonstrou. Se somos filhos na fé, devemos praticar as obras do nosso pai Abraão, porque ele viveu unicamente pela fé, obedecendo a Deus, mesmo quando Deus mandava ele ir, como nós vimos, desde o seu chamado e toda a sua peregrinação, ele obedeceu a Deus. Então, amados, eu concluo dizendo o seguinte: Abraão nos deixou um legado de fé que transcende gerações. Nós vimos que Abraão, pela fé, obedeceu ao chamado de Deus. Ele viveu como um peregrino e como um forasteiro. Ele transmitiu a sua fé para os seus descendentes. Ele também viveu nessa esperança de viver um dia na cidade eterna que Deus o prometeu. Foi justificado pela fé. E nós também devemos ter a mesma disposição de Abraão, viver como estrangeiros e esperarmos pela cidade eterna como um exemplo poderoso de Deus em nossas vidas. Somos chamados a viver pela fé como Abraão, confiando nas promessas, mesmo quando o caminho pareça aos nossos olhos incertos. Que a vida de Abraão nos inspire a confiarmos plenamente em Deus, a vivermos como peregrinos neste mundo e buscarmos a cidade eterna que Ele preparou para todos nós. Que a nossa fé seja firme, perseverante, transmitindo assim às próximas gerações, sempre focada na esperança, nas promessas e na fidelidade de Deus para com a sua palavra, para com as nossas vidas. Se Deus falou, amados,
é porque Ele vai cumprir. E nós devemos confiar, como assim nosso pai na fé, Abraão, confiou. Que Deus nos ajude nesta peregrinação. Que Deus nos dê força, ânimo, coragem na nossa jornada de fé pela busca da cidade que Deus tem preparado para todos nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.